Quando observamos um pedreiro ou um pintor trabalhando, a gente tem aquela impressão falsa de que se trata de uma atividade simples, mas a verdade é que elas são bem complexas. Porque além da experiência profissional acumuladas por anos de profissão, também é necessário que haja conhecimento do local de trabalho. E são sobre esses riscos aparentemente escondidos por trás de toda essa simplicidade que iremos ver hoje. A indústria da construção civil é dinâmica. Várias atividades diferentes são realizadas ao mesmo tempo, com os mais diversos tipos de equipamentos e máquinas funcionando simultaneamente, desde os mais simples aos mais modernos. Muitas vezes, a proteção coletiva sequer existe ou não está de acordo com as normas. Os EPIs não são usados corretamente, os próprios trabalhadores atarefados com toda aquela demanda não percebem os riscos em que estão expostos. Por isso, a construção civil está entre os setores de maior risco, inclusive é o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo em mortes, onde perde apenas para o transporte terrestre, e o quinto em afastamento com mais de 15 dias. A prevenção de acidentes na indústria da construção civil é um desafio constante, pois quase tudo é provisório, o processo produtivo evolui diariamente, onde são criados cenários e situações completamente diferentes da do dia anterior. Bem diferente de uma fábrica, por exemplo, onde existe uma rotina de procedimentos e movimentos que se repetem religiosamente ao longo do tempo. A principal causa das mortes na construção civil são as quedas em altura. Mas o que será que faz com que o trabalhador caia de lugares tão altos enquanto trabalha? Sem dúvida alguma, o principal motivo das quedas é a falta de um equipamento de proteção coletiva, ou pelo fato de não serem adequados como manda a norma regulamentadora 35, que define trabalho em altura como qualquer atividade executada acima de 2 metros do piso e com risco de queda. Dessa forma, todos os serviços que envolvem o uso de escadas, plataformas ou andames podem receber essa denominação. Quase sempre é necessário que os equipamentos de proteção coletiva sejam complementados com os equipamentos de proteção individual, como é o caso dos andames suspensos, onde é indispensável o uso de cinturões de segurança do tipo paraquedistas presos a um trava-quedas retrátil. Quedas também ocorrem quando o trabalhador é obrigado a trabalhar em andames improvisados, aqueles construídos com material inadequado e sem qualquer tipo de projeto técnico. Outro motivo é a negligência em relação à manutenção desses equipamentos. Mas apesar de tudo isso, todos esses problemas podem ser facilmente resolvidos. Para que a proteção seja efetiva, é necessário que sigamos as seguintes recomendações. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. As medidas de controle devem ser seguidas hierarquicamente. Primeiramente, deve-se evitar o trabalho em altura sempre que existir uma forma alternativa de executá-lo. Eliminar os riscos de queda dos trabalhadores caso não seja possível a execução do trabalho de outra forma. E, finalmente, eliminar as consequências de uma suposta queda, se porventura ela vir a ocorrer. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Durante a execução, deve-se considerar as influências externas que possam impactar nas condições de trabalho já previstas na análise preliminar de risco, que deve obrigatoriamente preceder toda a execução do trabalho em altura, caso não seja uma atividade rotineira. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no procedimento operacional, onde toda a tarefa a ser feita é descrita. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada e disponibilizada no local da atividade e, quando encerrada, deve ser arquivada de forma que seja facilmente encontrada. As consequências resultantes de um acidente podem durar a vida inteira, por isso a prevenção deve sempre vir em primeiro lugar. É preciso estar atento a proteções individuais e principalmente às coletivas.